Olá, tudo bem? Eu sou a professora Yolândia Moraes, da Rede Municipal de Belém, e vou trabalhar contigo na aula de hoje, na aula de língua portuguesa, o gênero textual manifeste. Vem comigo? Na aula de hoje, nós trabalharemos os seguintes objetivos. Manifesto, estrutura composicional e estratégias argumentativas. Como objetivos da aula, teremos compreender a importância do gênero no que se refere ao desenvolvimento da reflexão crítica diante de questões que envolvam a vida da escola e da comunidade. Um outro objetivo da nossa aula de hoje, meu aluno, é que você utilize este gênero como ferramenta de comunicação e interação na busca de soluções para as questões apontadas acima. Então, vem aqui comigo que eu vou te dizer. Você já parou para pensar o que é esse gênero? Você já se viu alguma vez diante de um manifesto? Ou se lançou o convite de escrever um manifesto? É bem provável que não, não é mesmo? Sabe por quê, ciclo 4? Porque este é um gênero pouco presente no nosso dia a dia. Pede de nós bastante leitura, bastante conhecimento, bastante informação, porque, como um gênero textual argumentativo, vai pedir de nós bastante poder de manipulação. Olha na tela que eu vou te mostrar um pouco sobre este gênero. Veja bem, este gênero se compõe, de alguns elementos estruturais. Primeiro, você tem que saber que todo manifesto é um gênero textual predominantemente argumentativo. Ele expõe argumentos acerca de uma opinião defendida, veja bem, por um grupo, um grupo social, a fim de persuadir o leitor a partilhar do mesmo ponto de vista e a participar por meio disso de alguma ação. Veja na tela que outras características do gênero diz respeito à sua estrutura. Ele, o manifesto, possui uma estrutura livre, ou seja, não muito rígida, como são, por exemplo, os outros gêneros argumentativos que você provavelmente já conhece. Todo manifesto precisa de um título, de um corpo, por meio do qual os autores esclarecem seus posicionamentos, alicerçados, ciclo 4, em argumentos de autoridade. Agora, vem aqui comigo para eu te explicar o que é isso. Argumentos de autoridade. A gente chama de argumento de autoridade toda informação baseadas, primeiro, em fontes seguras, depois, baseados nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, quando você se vale de um dado estatístico, histórico, filosófico, geográfico ou até mesmo científico, você está atribuindo para os seus argumentos esta característica, de ser um argumento de autoridade. Então, todo manifesto, como gênero predominantemente argumentativo, que busca convencer, manipular pessoas, uma comunidade, a pensar da mesma forma que os autores deste texto pedem dos autores conhecimento prévio e argumentos baseados em dados fidedignos, em dados que visitam as mais diversas áreas do conhecimento. Apresenta também como característica estrutural o local, a data e a assinatura dos manifestantes. Mas veja, não existem manifestos predominantemente objetivos. Existem também aqueles que se valem de recursos poéticos, porque são manifestos que visitam a esfera artística. E nesse tipo de manifesto, você vai perceber, por exemplo, a presença de figuras de linguagem, como a metáfora, a ironia, o eufemismo. É provável que dentro dele apareça ainda uma argumentação de natureza mais subjetiva, que responde a uma perspectiva lírica. Ainda assim, mesmo que ele se valha
tá, de recursos poéticos e de argumentação subjetiva, você vai perceber que dentro dele existe um ponto de vista muito forte, sendo defendido por meio de argumentos previamente preparados. Todo manifesto se vale ainda da linguagem formal, tá? Ou seja, de uma linguagem que bebe na fonte da gramática normativa. Não confunda a linguagem formal com linguagem rebuscada. Você é formal toda vez que você estrutura os seus parágrafos segundo a sintaxe da língua. Você é formal toda vez que você prefere o emprego de palavras que não frequentam tanto o vocabulário das pessoas. E também apresentará verbos no modo indicativo e no modo imperativo. Vem aqui rapidinho para eu te explicar o que é isso. Verbos no imperativo são aqueles que, quando conjugados, expressam no texto a ideia de ordem, de apelo, de pedido ou até mesmo desejo. Já os verbos conjugados no modo indicativo dão ideia de ação que aconteceu, ou seja, ideia de fato real, ideia de que a ação realmente se realizou. Volta na tela comigo para você perceber também que, além do emprego da linguagem formal, veja bem, o manifesto se apresenta por meio de argumentos para que o leitor acate, aceite o posicionamento defendido e, dessa forma, venha participar do grupo, né, que daqui a pouco você vai ver, está ali para defender uma ideia. Então, estes são, ciclo 4, basicamente, os elementos responsáveis pelo gênero manifesto. Mas vale ainda você dizer, olha aqui para mim, você saber por que manifesto. Esse nome, ele designa uma ideia, né? E que ideia se esconde atrás dele? Veja, manifesto, o tipo de texto, ou melhor, o gênero textual que me permite manifestar uma ideia, manifestar uma opinião, manifestar um ponto de vista, que já não é mais meu. Eu quero que se torne público. Então, o nome manifesto faz alusão a essa ideia de que toda vez que eu produzo, eu estou me manifestando socialmente por meio dele. Olha na tela e vê comigo agora que todo manifesto é escrito dentro de uma perspectiva. Quais são as perspectivas que aparecem dentro desse gênero? A social, a política, a cultural e até mesmo, ciclo 4, a cultural e a religiosa. Todo manifesto, assim como qualquer outro tipo de texto, tem uma intenção discursiva. E o que seria para o manifesto a intenção discursiva? Chamar a atenção da sociedade para algo que ela ainda não está consciente. Então, veja, olha para mim aqui e entenda isso porque é muito importante. Quando você, ao lado de outras pessoas, se propõe a escrever um manifesto, você tem uma responsabilidade bem significativa, que é se mostrar para a sociedade por meio de um ponto de vista que estará sendo defendido por argumentos de autoridade, de modo que esse ponto de vista passará, dependendo da forma como você o apresente, das estratégias que você emprega, passará a ser de outras pessoas. Então, veja, você está em busca de um objetivo e na tua tela eu deixo bem claro isso para ti. Olha lá mais uma vez, por favor. Todo manifesto tem como intenção discursiva chamar a atenção da sociedade para algo que ela ainda não está consciente. Entendido isso, eu posso afirmar ainda que o manifesto é um gênero textual que funciona como pedra fundamental para um determinado grupo que defende um ponto de vista a fim de se marcar politicamente dentro da sociedade. Então, ele é escrito para convencer o interlocutor, a pessoa com quem ele interage, por meio dos seus posicionamentos firmados dentro dos discursos apresentados. O gênero manifesto, gente, como eu te falei há pouco, ele está em diferentes esferas. Veja, ele aparece muito dentro dos movimentos artísticos, que se utilizam desse gênero para falar das suas bases e também das suas ideias norteadoras.
Eles visitam ainda os movimentos políticos. Para quê, professora? Para apresentar aos leitores, aos sujeitos, as informações referentes sobre a fundação de um partido, as ideias e as ideologias que os orientam, quem são as pessoas envolvidas com esse ato. Podem aparecer ainda dentro dos movimentos religiosos, a fim de apresentar para a sociedade a inserção de novos credos e também novas doutrinas. Agora, vem aqui que eu quero te falar de algo muito importante, ciclo 4. Daqui a pouco, você visitará o ensino médio. E você precisa chegar nesse estágio da sua vida escolar, pelo menos, tá? Tendo um pouco de habilidade e competência para com o estudo da literatura. Então, nesse momento, eu me aproveito para te dizer que existem movimentos literários que se valeram muito deste gênero textual para se manifestar ao mundo e defender as suas ideias. Olha na tela para que tu entendas um pouco mais sobre isso. Veja, no ano de 1928, Oswald de Andrade escreveu ao lado de outros parceiros o manifesto antropofágico, ou como outros preferem chamar, antropófago, para defender ideias, tá bem? Que vinham de encontro a tudo que se produzia como arte no Brasil até então. Um outro manifesto muito importante dentro dessa área cultural, né, e artística foi o Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade também, só que escrito em 1924. Depois, lá na Itália, o Filippo Marinetti escreveu o Manifesto Futurista, no ano de 1909. Assim como o André Breton, né, escreveu o Manifesto Surrealista no ano de 1924. Vem aqui comigo para eu te explicar por que essas pessoas se valeram desse gênero textual para apresentar as suas ideias. Porque, veja, todos esses manifestos que apareceram aí na tua tela, eles apresentaram para a sociedade ideias que se contrapunham a tudo que se produzia até então como modelo de arte. Tá? Eles vinham para dizer para o mundo que aquele modelo precisava dar vez a novas ideias, né? A novas manifestações. Então, dentro desses textos, primeiro aparecia o ponto de vista, tá? Depois, os argumentos que defendem esse ponto de vista. E o que eles pretendiam a partir de então, por meio desse movimento que eles estavam convidando a sociedade para lhes ajudar a implantar. Olha na tela comigo para que tu entendas um pouquinho mais disso. Entenda um pouco sobre os movimentos de vanguarda, tá? Que são esses movimentos dos quais eu te falei há pouco, que trazem para o mundo ideias novas, tá? Que se contrapõem ao velho e entregam para as pessoas ideias novas, né? De forma que elas possam experimentar, né? De uma cultura, de uma arte nova. Os movimentos artístico-culturais, especialmente os europeus, que visitaram a nossa história lá no início do século XX, quais são esses movimentos? O expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, que são, né, movimentos que você vai conhecer com um pouco mais de detalhe, precisão e cuidado no seu ensino médio, tinham como proposta inserir na sociedade uma ideia nova de arte. Veja ainda, tá, que esses movimentos influenciaram a arte mundial. Influenciaram como, professora? Vem aqui que eu vou te dizer. Influenciaram, ciclo 4, por meio das diversas manifestações artísticas. Todos esses movimentos de vanguarda, sobre os quais eu te falei agora, trouxeram para a pintura, trouxeram para a fotografia, trouxeram para a literatura, assim como para diversas outras áreas de expressão artística, dados novos, traços novos, ideologias novas, mas, sobretudo, tá, ideias de enfrentamento, de protesto. Então, por detrás de todos esses movimentos, existe um contexto histórico que você precisa conhecer para assimilar a ideia defendida por cada um deles. Tudo bem? Então, eu te convido
a se propor, né, pesquisar sobre esses movimentos, especialmente os de vanguarda, especialmente os que vieram da Europa, para que tu possas, por meio disso, entender muito da tua própria história, porque a literatura e a história, se você não sabe, andam juntas, ou seja, uma precisa da outra para se definir, para se explicar, para se fazer ao outro de forma clara. Olha na tua tela e entende, tá, o que esses manifestos buscavam. Buscavam entregar para a sociedade novas ideias e propostas, tá? E também permitir que, por meio das suas ideias, o sujeito desenvolvesse um exercício filosófico. Porque quando você entende o que está por detrás desses movimentos, quando você entende o contexto social e histórico dessas artes, você está desenvolvendo pensamento crítico, você está desenvolvendo esse exercício filosófico que é necessário à vida. Por exemplo, muitos desses movimentos de vanguarda nos convidavam a pensar o que acontece com o mundo nesse momento. Tá? Eu estou satisfeita diante disso ou não? Com que ideias eu quero alimentar as pessoas daqui por diante? Então, a partir das respostas, o sujeito acabava se posicionando criticamente dentro da sociedade de que ele faz parte, né? Então, você vai ver, inclusive, olha só, dentro desse vídeo que eu vou te mostrar agora, o que foi, de forma resumida, sintetizada, o movimento antropófago, né, defendido especialmente por Oswald de Andrade. Dê uma olhadinha no vídeo para que você possa entender melhor esse contexto. Com o surgimento do movimento modernista no Brasil durante a Semana de Arte de 22, estabeleceram-se como principais objetivos a produção artística brasileira, a necessidade de uma identidade cultural e afastamento das estruturas clássicas estrangeiras, criando assim uma maneira nova de se fazer arte. Baseando-se neste ideal, o poeta e escritor brasileiro Oswald de Andrade deu início ao movimento da antropofagia, palavra que vem do grego anthropos, homem, e phage, comer, cujo propósito era de devorar outras culturas para formar uma nova, característica do povo brasileiro. O movimento antropofágico inspirou diversos meios artísticos, como nas artes plásticas de Tarsila do Amaral, ou na literatura com Raul Bopp. Acoplado com a antropofagia veio uma crescente movimentação para se atingir uma independência cultural perante o estrangeiro. O Manifesto Antropófago, principal texto do movimento, foi publicado na primeira edição da Revista de Antropofagia, publicada em 1928 por Oswald de Andrade. Após receber de sua esposa Tarsila do Amaral a obra Bapuru, que significa canibal, Oswald se inspirou nessa temática para lançar o movimento sob forma de revista. O texto conta com diversas passagens de importância, como só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. To be or not to be, that is a question. A nossa independência ainda não foi proclamada. E ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha. Todos esses acertos visam a expressar a necessidade de decolagem da cultura brasileira através da antropofagia, além da utilização de outras culturas e textos importantes para se obter o resultado de ter uma cultura própria. O movimento antropofágico ainda serviu como base de inspiração para novas expressões culturais futuras no Brasil, como a Bossa Nova de Tom Jobim e o movimento Tropicália de Caetano Veloso, ambos os quais deglutiram elementos de outras culturas para formar um segmento do brasileiro. Então você consegue entender, nesse momento, ciclo 4, que existe por detrás desse movimento toda uma ideologia que alimenta a opinião defendida por ele e que lhes dá condições de produzir argumentos que vão convidar a sociedade brasileira do início do século XX, né, a entender o seguinte, que tudo que foi produzido até aqui seguiam padrões que não respeitavam os nossos traços, que não respeitavam a nossa realidade, as nossas riquezas, a nossa fauna, a nossa flora, né, que não respeitavam, inclusive, as cenas, né, brasileiras. Então você vai ver, quando você olha para as telas da Tarsila do Amaral, que ela traz para dentro da sua arte muito do colorido da nossa terra, da nossa casa, que até então era muito pouco explorado. Então, olha só na tela, entende comigo? Todo manifesto se vale, tá bem, de uma ideia. O Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, defendia uma opinião.
Que opinião era essa? Eles defendiam, tá, que só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Ela, para eles, era a única lei do mundo, uma expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Então, esta era a opinião defendida pelo Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Veja que aqui, olha, você tem, né, um trecho que vai fazer uma alusão clara para a gente da estrutura do gênero manifesto. Mas antes de irmos ao texto, eu queria te dizer muito rapidamente, tá, que esse gênero, ele vai trazer, o texto que eu te apresento agora, vai trazer para a gente, né, marcas estruturais como o título, o corpo do texto, o local, a data e a assinatura, aparecerão, tá, não neste, mas no manifesto que fala sobre o movimento antropófago, tá, de 1929, também alguns recursos poéticos que eu vou te mostrar depois. Mas veja, olha o texto, acompanha na tela o trecho que eu te trouxe para você entender bem como o gênero manifesto se estrutura. Manifesto à população contra a propaganda enganosa. Atenção consumidor compulsivo, antenado em rádio, televisão ou DOS. Não se deixe levar pelos apelos sedutores nem pela aparência inicial de um produto ou serviço. Reflita. Não haja por impulso, nem se deixe iludir com a conversa do anúncio. Vendedor ou vendedora. A propaganda objetiva criará em você uma tal necessidade que você se sentirá excluído por não ter o objeto do desejo. Fique alerta, pois tudo não passa de um jogo psicológico. Tome cuidado com as promoções. Não compre sem pesquisar preços. Pechinche. Peça descontos e prazos para o pagamento. Aproveite o momento e exerça esse direito básico do consumidor. Exija a nota fiscal, que é sua garantia. Sem ela, você não poderá provar nada. Com ela, garantirá recursos destinados à construção de hospitais, escolas e outros mais. Recorra ao Código de Defesa do Consumidor para garantir seus direitos e denunciar abusos. Defensores do Povo, abril de 2003. Veja que dentro desse texto, desse manifesto, nós temos, primeiro, um título, né, que está em Manifesto à População contra a Propaganda Enganosa. Temos um corpo que começa por meio do parágrafo Atenção consumidor compulsivo, antenado em rádio, televisão, e se estende até a palavra serviço, e termina com o parágrafo Recorra ao Código de Defesa do Consumidor para garantir seus direitos e denunciar abusos. Veja que dentro desse texto aparecerão para nós ainda o local, né, em que ele foi escrito, a data e a assinatura, quem os escreveu. Quem o escreveu? Os Defensores do Povo. Em que dia, em que mês? Abril de 2003. Tá? Uma outra questão importante que aparece, gente, dentro do manifesto, tá? São os verbos no modo imperativo e também no modo indicativo, como eu te falei há pouco. No texto que nós acabamos de ler juntos, veja os verbos fique, compre, tome, peça, todos no modo imperativo, ou seja, os autores do texto, por meio disso, usam de uma estratégia que te convida, né, a se posicionar de um jeito diferente diante do consumo exagerado, tá? Sem controle. Então, fique alerta, não compre sem pesquisar preços, tome cuidado com as promoções, peça descontos. Do outro lado, você vai ver que quando os autores escrevem a propaganda objetiva, criará em você uma tal necessidade que você se sentirá excluído por não ter o objeto. Sem ela, você não poderá aprovar nada. Veja que os verbos criará, sentirá, poderá, denominam no texto a ideia de certeza, tá? Temos aí, portanto, o modo indicativo. Um outro traço que vai aparecer dentro do manifesto escrito por Oswald de Andrade, dos recursos poéticos. Dentro desse manifesto, e você pode ter acesso a ele por meio das redes sociais,
eles escrevem: nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo. Veja que aí ele se utiliza, né, da polissemia, da polissemia do sentido, né, novo que a palavra sonâmbulo assume aí, para atribuir ao seu texto maior expressividade, maior força, maior beleza. Tá? Por que esse direito é sonâmbulo? Porque ora ele dorme, ora ele acorda, e quando acorda não está tomado da sua consciência. E aí você vai entender que, segundo o movimento antropofágico, as pessoas no Brasil viviam muito presas ao que os colonizadores trouxeram, a arte que vinha de fora, aquilo que as autoridades ditavam, ou seja, tinham pouca força social. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o jabuti. Veja que o elo comparativo como aí nos faz perceber dentro do texto a presença de uma figura de linguagem, né? A comparação. Depois, também ainda para o lado da argumentação subjetiva, tá? Que é muito presente nos manifestos de natureza artística. Dentro do manifesto antropofágico vai aparecer o trecho: antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. Então veja que dentro desses argumentos aparece uma boa dose de poesia, ou seja, a linguagem, a língua sendo utilizada como instrumento de subjetividade, porque busca despertar no leitor algum tipo de emoção. Do outro lado, você vai ver também a presença da linguagem formal, quando eles dizem o hipermeável entre o mundo interior e o mundo exterior, a existência palpável da vida. O rei analfabeto dissera-lhe, veja aí, ponha isso no papel, mas sem muita lábia, fez-se o empréstimo, gravou-se o açúcar brasileiro. Tudo isso que está em destaque, gente, a gramática vai chamar de ênclese, ou seja, o pronome sendo colocado para depois do verbo, o que denota no texto esse caráter, né, de linguagem formal também. Uma outra coisa importante que eu tenho para te dizer hoje é que você entenda, tá bem, que este gênero textual, o manifesto, gente, nos garante a qualquer pessoa, na verdade, né, o exercício da cidadania e o direito de expressar ou pleitear seus desejos futuros, tá? Por quê? Porque, como eu te disse no início da minha fala, o manifesto tem como característica, né, principal, né, chamar a atenção da sociedade para algo que ela ainda não está consciente. Então, toda vez que você se perceber diante dessa necessidade de se mostrar para a sociedade de forma que ela desperte para algo que ela não conhece, tá? Para algo que ela ainda não olhou de maneira consciente, você pode se valer desse gênero. Ele é um excelente caminho para que você alcance a sua intenção discursiva, que é convencer, não é isso? Olha, se manifestar por meio de argumentos sólidos, por meio de argumentos bem elaborados a respeito de uma opinião que você não quer mais que seja sua, mas de toda uma sociedade. Tudo bem? Para cada situação que vivemos, existe um gênero textual mais adequado. Você tem estudado, ao longo desse tempo que está em casa, uma série deles. E eu espero que você tenha se convidado a mergulhar neste universo e a entendê-lo como uma possibilidade, tá, de te fazer um sujeito engajado. É isso? É para isso que a palavra serve, para te tirar da condição, né, de sujeito excluído, que está à margem, porque não tem voz, e te colocar na condição de sujeito que participa ativamente da sua história, que participa ativamente da sua comunidade, da sua sociedade. Então, hoje, você está sendo convidado a conhecer um novo gênero, o manifesto. É bem provável que até hoje, até a nossa aula, você nada soubesse sobre esse gênero. Mas na aula de hoje, eu pude te apresentar o conceito, eu pude te apresentar a estrutura composicional, eu pude te falar da importância desse gênero textual para a história,
né, do nosso país e de outros lugares do mundo. Eu pude te mostrar este gênero como um instrumento que te permite desenvolver, né, pensamento crítico, filosófico, literário, pensamento histórico. Para quê? Para que você se apodere dele nas mais diversas situações sociais, tá? Para as quais ele se faz adequado. Então, eu te deixo esse convite. Tudo bem, ciclo 4, 8º e 9º anos, né? Da Rede Municipal de Belém. O gênero manifesto, ele não se reserva apenas às pessoas, né, que ocupam lugares de prestígio na sociedade. Você, como aluno, né, que se aproxima do final desta etapa, né, escolar, que é o ensino fundamental maior, e já se aproxima do ensino médio, você pode se valer desse gênero para apresentar à sociedade o seu ponto de vista, para mostrar à sociedade quais argumentos você tem, né, como estratégia que defende esse ponto de vista, e você pode, inclusive, se valer disso para transformar a realidade da qual você faz parte. Eu espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula de hoje, que eu tenha te ajudado a compreender o gênero textual manifesto na sua estrutura, mas, sobretudo, na sua função social, e que você se valha da aula de hoje também para mergulhar em outros universos de conhecimento, como, por exemplo, os movimentos de vanguarda, né? As escolas, especialmente as escolas que pertencem à esfera do modernismo, tá? Então, te convida a pesquisar sobre o que foram os movimentos de vanguarda, o que é o modernismo para o Brasil, quais ideias, quais ideologias foram introduzidas, né, dentro da sociedade por meio daquilo que esses movimentos tão importantes para a compreensão da história humana trouxeram para a nossa vida. Tudo bem? Ciclo 4, eu deixo aqui o meu muito obrigada, né? E te lanço o desafio de conhecer ainda mais sobre o gênero estudado na aula de hoje e também sobre a literatura brasileira. Um abraço e até o nosso próximo encontro.